Only me. Only me. All things are sent to the Jews, of course, at that time. But this corn of wheat must fall. Ele foi enviado aos judeus. Claro, naquela época, mas este grão de trigo devia cair. Veiled God in human flesh, hidden from unbelievers, but being revealed to believers. Velou Deus em carne humana, escondido dos incrédulos, mas sendo revelado aos crentes. In John 1, em João 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. And the Word was made flesh and dwelt among us. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. And we beheld him, the only begotten of the Father, full of grace. E vimos a ele, o unigênito do Pai, cheio de graça. Now, in the beginning was the Word. Agora no princípio era o Verbo. A word is a thought expressed. Uma palavra é um pensamento expressado. In the beginning he wasn't even God. No princípio, ele nem mesmo era Deus. Now our English word today, God, means an object of worship. Agora a nossa palavra inglesa hoje, Deus significa um objeto de adoração. How confusing it is to the mind. Como é confuso para a mente. You can make somebody a God. You can make anything a God. Pode-se fazer uma pessoa um Deus. Pode-se fazer qualquer coisa um Deus. But in the Old Testament, in Genesis 1, mas no Antigo Testamento, em Gênesis 1, in the beginning, God, the word is used Elohim. No princípio, Deus, a palavra usada é Elohim. Elohim means the self-existing one. Elohim significa o que existe por si próprio. What a difference the word Elohim is to our word God. Que diferença é a palavra Elohim comparada com nossa palavra Deus? Elohim means the self-existing one. Elohim significa o que existe por si próprio. We cannot be self-existing. Não podemos ser existentes por nós mesmos. We cannot be almighty, omnipotent, omnipresent, omniscient. Não podemos ser todo-poderosos, onipotentes, onipresentes, oniscientes. That Elohim expresses all of that. We cannot be that. Esse Elohim expressa tudo isso. Não podemos ser isso. The tree that you make a god out of, or the building, it's not self-existing. A árvore da qual se faz um Deus, ou a edificação não existe por si próprio. So God, in the beginning, was life, the eternal one. Então Deus no princípio era a vida, o eterno. In him was attributes, and those attributes became words, and the word became flesh. Nele encontravam-se atributos, e esses atributos tornaram-se verbos, e o verbo tornou-se carne. Jesus was a redeemer, and to redeem means to bring back. Jesus era o Redentor, e redimir significa trazer de volta. And if it has to bring it back, it had to be somewhere to be brought back to. E para ter que trazer de volta, teve que existir algum lugar para onde ser trazido. So you see, all people will never be able to see it, because all people wasn't in the beginning in God's thought. See? Assim que, veja você, as pessoas nunca poderão todas ver isso, porque as pessoas não estavam todas nos pensamentos de Deus. Está vendo? Look at the priest. When they see him express himself exactly with the word, what he was. Veja os sacerdotes, quando viram que ele se expressava exatamente com a palavra, o que ele era. They said it's Beelzebub. That showed where their nature was. It was in the modern thought of the day. Disseram, é Belzebu.
Isso mostrou onde se encontrava a natureza deles. Estava no pensamento moderno do dia. But when the little prostitute that he met at the gate and told her, Mas quando a pequena prostituta a quem ele encontrou no portão e disse-lhe, expressed his Messiah sign by telling her what she had done, expressou seu sinal messiânico ao contar-lhe o que ela havia feito, while she said, "Sir, I perceive that you are a prophet. We know the Messiah, when he comes, he will tell us all these things." ora ela disse, Senhor, vejo que tu és profeta. Sabemos que o Messias, quando vier, ele nos anunciará tudo. She was recognizing him as the Messiah, the anointed one, because he met the scripture qualifications. Ela estava reconhecendo-o como Messias, o ungido, porque ele cumpriu os requisitos da Escritura. Don't you see the two pieces of paper were coming together? Você não vê? Os dois pedaços de papel estavam se encaixando. We know that when the Messiah cometh. Sabemos que quando o Messias vier. Now, God might have had to interbreed this and that to get this certain ting of the bell, like the molder. Agora talvez Deus tenha tido que cruzar isto e aquilo para conseguir este certo tinido do sino como moldador. But when Jesus turned and said, "I am he that speaks with you," Mas quando Jesus voltou-se e disse, eu que falo contigo, o sou. there was no such an expression as Beelzebub. Não existiu expressão tal como Belzebu. She left her water pot, ran into the city and said, "Come see a man who told me the things that I have done. Isn't this the very Messiah?" See? Ela largou seu jarro d'água, correu para a cidade e disse, vinde ver um homem que me contou as coisas que fiz. Não é este o próprio Messias? Está vendo? Now, what did this putting the old scripture with the experience that Jesus was giving to her? Agora, o que é isto? Colocar a antiga escritura com a experiência que Jesus estava lhe dando. What did it do? It made the Messiah. E que causou isto? Formou o Messias. And did you notice quickly her sins were forgiven? E você notou? Rapidamente os seus pecados foram perdoados. Because at the beginning she was redeemable. Porque no princípio ela era redimível. Because she was in God's thinking at the beginning. Porque ela estava no pensamento de Deus no princípio. So it redeemed her or brought her back. Então a redimiu ou a trouxe de volta. When she seen the express scripture manifested of Jehovah, what he was, what he is. Quando ela viu a escritura de Jeová expressada e manifestada, o que ele era, o que ele é. Now when Jesus came, if he had come with Noah's message, it wouldn't have worked. Agora, quando Jesus veio, se ele tivesse vindo com a mensagem de Noé, não teria funcionado. To build an ark and float out, it wouldn't have worked. Construir uma arca e sair flutuando, não teria funcionado. But that Noah was a portion of God. Mas isso não era uma porção de Deus. He acted a peculiar way because he was peculiar. Ele agiu de modo peculiar porque ele era peculiar. And his message was peculiar because it was the Word being made manifest. E a sua mensagem era peculiar porque era a palavra sendo manifestada. He could not have come with Moses' message Ele não poderia ter vindo com a mensagem de Moisés, because it wouldn't have worked. porque não teria funcionado. Moses was God in a portion made manifest. He was the Word expressed for that hour. Moisés era Deus, uma porção manifestada. Ele era a palavra expressada para aquela hora. But Jesus could not come in that. The Bible never said he would come in that way. Mas Jesus não podia vir nisso. A Bíblia nunca disse que ele viria dessa maneira. But when he come expressed exactly like the Testament had said he would be expressed,
Mas quando ele veio expressado exatamente como o testamento havia dito que ele seria expressado, then all those who was redeemable believed it, because they were the thoughts of God. então todos os que eram redimíveis creram nisso, porque eles eram os pensamentos de Deus. The attributes of him at the beginning was made flesh and redeemable and was brought back to God. Os atributos dele, no princípio, tornaram-se carne e redimíveis e foram trazidos de volta a Deus. As many as received him, to them gave he the power to become sons of God. A tantos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, Because they were redeemable. They were from the beginning in the expression. porque eles eram redimíveis. Eles eram desde o princípio na expressão. If we could stop here a moment, if it would be possible, Se pudéssemos parar aqui um momento, se fosse possível, and think of that tonight, of the message of the hour, e pensar nisso hoje à noite, na mensagem da hora, the expressed thoughts of Jehovah before the foundation of the world, os pensamentos expressados de Jeová antes da fundação do mundo. we're told our names were put on the Lamb's Book of Life. Foi-nos dito que nossos nomes foram colocados no livro da vida do Cordeiro. Then we can see the two sides, as I first said, why one is odd to the other. E então podemos ver os dois lados, como a princípio eu disse, porque um é estranho para o outro. It must be that way. It always has been that way, and it always will be that way. Deve ser dessa maneira, sempre foi, tem sido sempre assim e sempre será assim. He was the Word, and the Word was made flesh and dwelt among us. Ele era a palavra, e a palavra se fez carne e habitou entre nós. Now, God, back in the days of the Old Testament, Agora Deus, nos dias do Antigo Testamento, we find that after He had appeared to His people in different forms, vemos que depois dele ter aparecido para o seu povo de formas diferentes, He veiled Himself behind old badger skins. God hiding behind badger skins at His mercy seat. ele se velou atrás de peles de texugo. Deus escondeu-se atrás de peles de texugo em seu propiciatório. We find how Solomon, when he dedicated the temple of the Lord, and these badger skins was hanging there, the veil, Vemos que como que Salomão, quando dedicou o templo do Senhor, e estas peles de texugo estavam penduradas ali, o véu, how that he came in as a pillar of fire and as a cloud, como que ele veio como a coluna de fogo e como uma nuvem, and went down behind there and veiled himself to the outside world. e desceu ali atrás e velou-se do mundo exterior. But by faith, Israel knew that he was back there. Mas por fé Israel sabia que ele estava ali atrás. They knew he was there regardless of what any of the heathen worlds had to say. He was hid from the unbeliever. Eles sabiam que ele estava ali, independente do que qualquer um dos mundos pagãos tivesse a dizer. Ele estava escondido do incrédulo, But the believer by faith knew he was back there. They had mercy. mas o crente por fé sabia que ele estava ali atrás, tinha misericórdia, And he was at his mercy seat, which was a great secret. e ele estava no seu propiciatório, que era um grande segredo. You know, in the Old Testament, to enter behind that skin was death. Sabe, no Antigo Testamento, entrar na parte de trás daquela pele era morte. Now, to stay from behind it is death. Agora ficar afastado da parte de trás é morte. Then to enter into his glory was death. Naquele tempo, entrar na glória de Deus era morte. Now to stay away from his glory is death. Agora ficar afastado da glória dele é morte.
That happened, of course, at the rending of the veil at Calvary, when the veil was rent, the old veil. Isso aconteceu, claro, ao rasgar-se o véu no Calvário, quando o véu se rasgou, o antigo véu. Now to stay out of His presence is death. Then to enter His presence was death. Agora ficar fora da presença dele é morte. Naquele tempo, entrar na presença dele era morte. See, it changes back and forth, and you must find the Scripture to see what day we're living in. Está vendo? Muda para cá e para lá, e é preciso encontrar-se a Escritura para ver em que dia estamos vivendo. Now, when the veil was rent at Calvary, the mercy seat came into plain view. Agora, quando o véu rasgou-se no Calvário, o propiciatório ficou plenamente visível. But what happened? Mas o que aconteceu? It was hanging on Calvary, dripping in blood, Estava dependurado no Calvário, pingando sangue, as they had tucked blood year after year at the cleansing of the sanctuary and the sprinkling of the mercy seat. como tinham tirado sangue ano após ano na limpeza do santuário e ao borrifar o propiciatório. There, God, with His great, mighty stroke of lightning power, Aí, Deus, com seu grande e poderoso golpe de poder lampejante, split the old badger veil from top to bottom, and the mercy seat came into plain view. partiu o antigo véu de pele de texugo de cima a baixo e o propiciatório ficou plenamente visível. The real, genuine Lamb of God was hanging in plain view on Calvary. The real mercy seat. O Cordeiro verdadeiramente genuíno de Deus dependurado bem à vista no Calvário, o verdadeiro propiciatório. When God had paid the price Himself and become one of us. Quando Deus havia pago o preço, Ele próprio, e tornou-se um de nós. And had manifested Himself as a man to get acquainted with us and we to be acquainted with Him. E manifestou-se como homem para se familiarizar conosco e para nós nos familiarizarmos com Ele. The mercy seat was in plain view of all Israel on that day of the atonement. O propiciatório estava plenamente visível a todo Israel naquele dia da expiação. But alas, the traditions of the church fathers in that day Mas ai das tradições dos pais da igreja daquele dia, had, by their traditions, had veiled the true mercy seat from the people. que tinham, pelas suas tradições, tinham velado do povo o verdadeiro propiciatório. If they would have known the Scripture, each piece would have come like the Chinese tag. Se houvessem conhecido a Escritura, cada parte teria se encaixado como a etiqueta do chinês. The Old Testament prophecy would have been fulfilled, and it was. A profecia do Antigo Testamento teria sido cumprida, e foi. And if they'd been taught the Scripture, they would have seen the mercy seat. E se a Escritura lhe tivesse sido ensinada, eles teriam visto o propiciatório. As Moses said here, that to this day they're veiled. Como Moisés disse aqui, que até hoje estão velados. It's still over their hearts. They don't see it. But He was God. Ainda está sobre o coração deles. Eles não veem, mas Ele era Deus. The suffering and the atonement, He was the genuine mercy seat standing in full view. O sofrimento e a expiação, Ele foi o genuíno propiciatório que se encontrava plenamente visível. As we sang the hymn, Lo, behold Him in plain view, there He is, the mighty conqueror, since He rent the veil in two. Como cantamos o hino, Ele plenamente visível, aí está Ele, o poderoso conquistador, desde que rasgou o véu em dois. See, He came the mercy seat hanging in clear view of the congregation. Veja, Ele veio como o propiciatório claramente dependurado à vista da congregação. But them being under the popular opinion, Mas eles, estando sob a opinião popular, now men and women and delegates of this convention,
Agora, homens e mulheres adjuntos desta convenção, I want to say this without respect to person, quero dizer isto sem fazer acepção de pessoas, but in the view of today, in view of what we are here for today, mas em vista de hoje, em vista daquilo que estamos aqui hoje, I'm afraid that the traditions of the fathers, tenho receio que as tradições dos pais, the church fathers, has hid this from too many people dos pais da igreja, têm escondido isto de muitas pessoas. since the Holy Ghost has come and this last days is prophesied and the veil has been rent. Desde que o Espírito Santo veio nestes últimos dias, como foi profetizado, e o véu se rasgou, Too many people try to hang to the traditions of the fathers, muitas pessoas procuraram se agarrar às suas tradições dos pais, and that's why they can't see this extreme joy and peace and things that the church has today. e é por isso que não conseguem ver esse extremo gozo e paz e as coisas que a igreja tem hoje. Yet it's in plain view of those who believe. No entanto, está plenamente visível àqueles que creem. He hid the word, the promised word of this day. Ele escondeu a palavra prometida para este dia. Now, the traditions has made a veil. Agora as tradições formaram um véu. They say that the days of miracles is past. Dizem que os dias de milagres passaram. A man spoke to me, a fine, cultured gentleman in Tucson, Arizona, where I live. Um homem falou comigo, um cavalheiro, vindo de cultura, em Tucson, Arizona, onde moro. I'd had a meeting at the Ramada, Eu tinha tido uma reunião no Ramada Hotel and we've been speaking at the Businessman's Convention where the Lord Jesus had come present and done great things. e tínhamos falado na convenção dos homens de negócios, onde o Senhor Jesus tinha se feito presente e tinha feito grandes coisas. And this Christian gentleman came to me and he said, a minister of the church, fine man, E este cavalheiro cristão me procurou e disse, um ministro da igreja, homem fino, and he said, Brother Branham, you are trying to project to the people an apostolic age. e ele disse, irmão Branham, o senhor está procurando projetar uma era apostólica para o povo? He said, and when the apostolic age has ceased, Ele disse, e quando a era apostólica já cessou? and I said, I pray thee, my brother, show me when the apostolic age ceased in the scripture. E eu disse, rogo-te, meu irmão, que me mostre quando a era apostólica cessou na Escritura. I said, the apostolic age began on the day of Pentecost. E eu disse, a era apostólica começou no dia de Pentecostes And as Peter said on the day of Pentecost, e tem... Pedro disse no dia de Pentecostes, the promise is unto you and to your children and to them that are far off, even as many as the Lord our God shall call. a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e aos que estão distantes, a tantos quantos o Senhor nosso Deus chamar. When did it cease? Quando cessou? If God is still calling, then the apostolic age still is in session. Se Deus ainda está chamando, então a era apostólica ainda está em sessão. And so that is where the people try to blindfold so many people by the traditions of the elders, as it was then. E assim que é aí onde as pessoas tentam vedar tanta gente pelas suas tradições de anciãos, como foi naquele tempo. And you fail to see why the people are so elated and so enthused. E falha-se em ver por que as pessoas estão tão exultantes e tão entusiasmadas. And these conventions are such an oddball, such a strange thing to other people. E estas convenções são tão estranhas, uma coisa tão estranha para outras pessoas, It's because that they see they broke through those barriers. que é porque elas veem, elas passaram além das barreiras, They broke through those veils into the presence of God, where they see the manifested promise of this hour made manifest before the people.
Elas passaram além desses véus até a presença de Deus, onde elas veem a promessa manifestada desta hora manifestada diante das pessoas. They see what God promised. Elas veem o que Deus prometeu. In Joel 2:28, He promised that in these last days there would be a latter rain poured out upon the people in the last days. Em Joel 2:28, ele prometeu que nos últimos dias haveria uma chuva serôdia que seria derramada sobre as pessoas nos últimos dias. I think the Greek word there is kenosis, which means that He emptied Himself out. Acho que a palavra grega aí é kenos, a qual significa ele se esvaziou. Not in the way that we would say like something was inside of somebody that He emptied out. Não do modo que diríamos, como alguma coisa que estivesse dentro de alguém e fosse esvaziada. But He poured Himself out. Mas ele se esvaziou. He changed His immorpha. Ele mudou o seu emorfe. He changed from what He was to what He is. Ele se tornou do que ele era para o que ele é. He never changes His nature. Ele nunca muda a sua natureza. But on the day of Pentecost, He changed Himself from being the Son of Man to the Son of God. Mas no dia de Pentecostes ele se transformou do Filho do Homem para o Filho de Deus. He came not with the people, He came in the people. See? Ele veio não com as pessoas, ele veio nas pessoas. Está vendo? The same God to carry His ministry on through in this great age. O mesmo Deus para continuar o seu ministério até esta grande era. He prophesied in the Bible that there would come a day that would not be neither day or night. Ele profetizou na Bíblia que haveria um dia que não seria nem dia nem noite, But in the evening time it should be light. mas que no entardecer haveria luz. Now the sun geographically rises in the east and sets in the west. Agora o sol geograficamente nasce no leste e se põe no oeste. It's the same sun all the time. É o mesmo sol o tempo todo. Now when the sun, S-O-N, Agora quando o filho revealed Himself in the manifestation of the promised word to Israel, the eastern people, se revelou na manifestação da palavra prometida a Israel, o povo oriental, we've had a day of gloom. tivemos um dia de obscuridade. We've had enough light in the reformers and so forth to make churches and denominations. Tivemos luz suficiente nos reformadores e assim por diante para formarmos igrejas e denominações And join them and come in and kiss the babies and marry the old and bury the dead and so forth and live in the church. e nos unirmos a elas e virmos e beijarmos os bebês e casarmos os idosos, enterrarmos os falecidos e assim por diante e vivermos na igreja. But in the evening time, it shall be light, He said in the evening time. Mas no entardecer haverá luz, ele disse no entardecer. And no scripture can be broken. E nenhuma escritura pode ser quebrantada. And the same S-O-N that poured out Himself, kenosis, on the day of Pentecost, promised to do the same thing in the evening time. E o mesmo Filho que se esvaziou, kenos, no dia de Pentecostes, prometeu fazer a mesma coisa no entardecer. See, it's according to the promise. Está vendo? É de acordo com a promessa. Get the tag together. Junte a etiqueta. Look what's happening and look what He promised. Then you see where we are at. Veja o que está acontecendo e veja o que ele prometeu. Então você verá que onde estamos. Get the thing together. Junte a coisa. You can see the unveiling of this great and mighty one. Pode-se ver o desvelar deste grande e poderoso ser. Traditions has blinded the people again to these great things that's been prophesied. Tradições cegaram as pessoas novamente e estas grandes coisas que foram profetizadas. Moses, when he came forth from the mountain, which was on fire,
Moisés, quando ele veio da montanha que estava pegando fogo, how beautiful the illustration. com bela essa ilustração. Moses had went down to Egypt and told the church fathers that the Lord God had to visit him in the name of I am. Moisés foi para o Egito e contou para os pais da igreja que o Senhor Deus o tinha visitado em nome do Eu Sou. That name is present tense. Esse nome é no presente. Not I was, will be, but I am, ever the same. The same yesterday, today, and forever. Não eu era, serei, mas eu sou. Sempre o mesmo ontem, hoje e eternamente. He is present tense. Ele é presente. That compares with Hebrews 13:8. Jesus Christ the same yesterday, today, and forever. Isso se compara com Hebreus 13:8. Jesus Cristo, mesmo ontem, hoje e eternamente. It's still the prophesied word. Ainda é a palavra profetizada. And the congregation that was to dovetail with that word, the experience of this day. E a congregação que era para se encaixar com essa palavra, a experiência deste dia. The reformers had it. Os reformadores tiveram. Oh, but this is another day. See what day we're living in. Oh, mas este é um outro dia. Veja em que dia estamos vivendo. Just as he couldn't come in the days as he came on earth. Justamente como ele não podia vir nos dias quando ele veio na terra. In the way that Moses came or any of the prophets came, it wasn't prophesied. Da maneira que Moisés veio ou qualquer dos profetas veio, não foi profetizado. And in this last days it's prophesied to come this way. E nestes últimos dias está profetizado para vir desta maneira. It can't come in the form of Luther's revival. Não pode vir na forma do reavivamento de Lutero. It can't come in the form of Wesley revival. Não pode vir na forma do reavivamento de Wesley. It's a restoration hour. É uma hora de restauração. It's a time that it must come back to the original sunlight. The original. É um tempo que se deve voltar à luz original do sol, o original. Oh, how we could lay the scriptures in on that. Oh, como poderíamos mostrar as escrituras sobre isso. And you theologians, what part of the world you're from, you know that that's true. It's a promise. E vocês, teólogos, seja de qual parte do mundo que você for, vocês sabem que isso é verdade. É uma promessa. That's what makes the people so odd. É isso que torna as pessoas tão estranhas. That's what makes the oddballs that you call them. É isso que forma as pessoas estranhas como vocês as chamam. It's because that the veil has been opened from the traditions and they see it. É porque o véu das tradições se abriu e elas veem. He's the same yesterday, today, and forever. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. It's the promise of God. And we cannot go against that because the scriptures cannot be broken. É a promessa de Deus e não podemos ir contra isso porque as escrituras não podem ser quebrantadas. Yes, we find that he promised that he had emptied himself into his people. Sim, vemos que ele prometeu que se esvaziaria em seu povo. And he's the same yesterday, today, and forever. E ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Moses, after he went down into Egypt and declared this, Moisés, depois de ir ao Egito e declarar isto, then the Father vindicated his message by coming on Mount Sinai in the same pillar of fire and set the mountain on fire. Então o Pai vindicou a sua mensagem, vindo no Monte Sinai na mesma coluna de fogo e incendiou a montanha. Did we notice? The one he gave the promise to, he brought him forth with the word. Notamos aquele para quem ele deu a promessa? Ele o trouxe com a palavra. He had the commandments. And to have this commandment, he had to... Ele tinha os mandamentos e para este mandamento ele teve que... The commandments was the word. The word had never come to the people yet. Os mandamentos foram a palavra ainda não tinha vindo às pessoas. So the word always comes to the prophet. De modo que a palavra sempre vem ao profeta. And he was the prophet for that hour. E ele era o profeta para aquela hora. Like Jesus was the word. Como Jesus era a palavra.
John was the prophet. And Jesus came to him in the water because the word always comes to the prophet without failure. João foi um profeta e Jesus veio a ele na água porque a palavra sempre vem ao profeta sem falhar. The word comes to... A palavra vem a... So Moses, the word came to him, the commandments, and he had them. Assim Moisés, a palavra veio a ele, os mandamentos, e ele os tinha. Now, while before the word was given out and made manifest, Moses had to veil his face. Agora, ora, antes da palavra ser entregue e ser manifestada, Moisés teve que velar o seu rosto, For the word wasn't completely made manifest. pois a palavra não estava completamente manifestada. They know something had happened, Eles sabiam que alguma coisa havia acontecido, but they didn't know what it was, the roaring and thundering they said, let Moses speak and not God. mas não sabiam que era o estrondar e trovejar, a ponto que disseram, fale Moisés, e não Deus. And God said, well, I will do that. From this forth, I'll not appear like this no more. I'll send him a prophet. E Deus disse, bem, eu farei isso. A partir de agora eu não mais aparecerei assim. Enviar-lhes-ei um profeta. So I'll speak through my prophet. Assim ele, falarei através do meu profeta. Now, if Moses, with the natural law, Agora, se Moisés com a lei natural, as Paul in 2 Corinthians sure has revealed to us, como Paulo em 2 Coríntios aqui nos revelou, had to veil his face with the natural, teve que velar o seu rosto com o natural. E how much more will the spiritual be glorious and veiled to the unbeliever before it's made manifest to him? quanto mais será o espiritual glorioso velado para o incrédulo antes que ele seja manifestado? How much more would they call it? Quanto mais eles chamariam. Moses was an oddball. Moisés foi uma pessoa estranha. How much more will they call you, who's broke through the veil, Quanto mais chamarão você que passou além do véu, has went into the pillar of fire, has come out with the blessing, entrou na coluna de fogo e saiu com a bênção. and now you are veiled. The people can't see it, they can't understand it. E agora você está velado. As pessoas não conseguem ver isso, não conseguem entender isso. If the natural be glorious, how much more will the supernatural? Se o natural é glorioso, quanto mais o sobrenatural. If the natural which had an end to it was to be glorious, E o natural que teve fim era para ser glorioso, how much more this which has no end to it will be glorious. quanto mais este que não tem fim será glorioso. But still it's veiled. It's veiled not to the believer, but to the unbeliever. He cannot see it. Mas ainda está velado não para o crente, mas para o incrédulo. Ele não consegue ver isso. God always veils himself from the unbeliever. Deus sempre se vela do incrédulo. Traditions hide it like they did then. They do it today. Tradições escondem isso, como fizeram naquele tempo, fazem hoje. That was a spiritual veil that we have now, where the natural veil was there. É um véu espiritual. Temos agora onde o véu natural estava lá. Vindicated by the prophet with the written word, a prophesier. Vindicado pelo profeta com a palavra escrita, um profetizador, One who comes with the written word to make it plain. um que vem com a palavra escrita para esclarecê-la. They know the word was there, but they didn't know what it meant, and Moses made it plain. Eles sabiam que a palavra estava lá, mas não sabiam o que ela significava. E Moisés a esclarecia. He said, the commandment says this, and this is why. Ele disse, o mandamento diz isto, e é por causa disto. He made it plain. And before it was made plain, it was veiled. Ele a esclarecia, e antes dela ser esclarecida, ela estava velada. And so is it today. Veiled to the people until it's revealed and made plain to the people. E assim é hoje, velada para as pessoas até ela ser revelada e esclarecida para o povo. God, the mighty God, veiled in human flesh.
the Word. Deus, o Todo-Poderoso Deus, velado em carne humana, a palavra. Notice. Now, we find out that it was hid to the unbeliever, but revealed to the believer. Note, agora vemos que ele estava escondida do incrédulo, mas revelada para o crente. Notice, Moses had to enter this pillar of fire alone. No one could go with him. Note, Moisés teve que entrar nesta coluna de fogo sozinho. Ninguém podia ir com ele. It was not, what does that speak to us? Não era isso. O que nos diz isso? That you don't come into this by joining a Pentecostal group. Que não se entra nisto unindo-se a um grupo pentecostal. See, he never revealed it to a group. He revealed it to an individual. Está vendo? Ele nunca a revelou para um grupo. Ele a revelou para um indivíduo. And that's the way it is today. E é assim que é hoje. You say, I belong to a church. I belong to this. But that won't work. Você diz, eu pertenço a uma igreja, eu pertenço a isto. Mas isso não funciona. See, and for anyone to try to follow Moses, to impersonate it, was death. Está vendo? E para qualquer que seguir a Moisés, imitar isso, era morte. And so is it today, spiritual death to try to impersonate. E assim é hoje, morte espiritual, tentar imitar. That's what the night we're getting into. There's raising up amongst the groups carnal comparisons. É isso que hoje à noite estamos entrando em enaltecimentos entre os grupos, comparações carnais. Somebody try to act like it and live a different life. Alguém tenta agir desse jeito e vive uma vida diferente. Can drink, can smoke. Women can live in almost any way they want to. And like the world. Pode beber, pode fumar, as mulheres podem viver quase de qualquer jeito que queiram e como o mundo. And stay home and watch television and the things of the world and still call themselves Pentecostals. E ficar em casa, assistir televisão e as coisas do mundo e mesmo assim chamam-se de pentecostais. They are trying to impersonate a genuine. It's never been revealed to them yet. Estão tentando imitar uma coisa genuína. Ela ainda não lhes foi revelada. When it is revealed, it's glorious, and something takes that out of you when you walk in there. You become a veil. Quando ela for revelada, é gloriosa e alguma coisa tira isso de você quando você entra aí. Você se torna um véu. It just won't work. And to impersonate it was death. Isso simplesmente não funciona. E imitar era morte. Moses veiled, he was the living word to the people. Moisés velado, ele era a palavra viva para as pessoas. And today, the people that are veiled are the same thing. E hoje, as pessoas que são veladas são a mesma coisa. They are written epistles. Read of all men. Elas são epístolas escritas, lidas por todo homem. Not a new epistle, but the epistle that's been written, made manifest. Não uma nova epístola, mas a epístola que foi escrita, manifestada. It's those who believe the word and the promise of this day that God is pouring out His Spirit upon all flesh. E é sobre os que creem na palavra e na promessa deste dia que Deus está derramando o seu Espírito sobre toda a carne. And that is written epistles. E esses são epístolas escritas. And when a person tries to carnally impersonate that, it backfires. Your life shows what you are. E quando uma pessoa tenta carnalmente imitar isso, o tiro sai pela culatra. A sua vida mostra o que você é. One time there was a boy, he'd gotten some trouble. Uma vez um rapaz, ele tinha se metido em apuros. He was a good boy, but he went to court. Ele era um bom rapaz, mas ele compareceu diante do tribunal. And the judge said, I find you guilty. I must punish you to life in prison. E o juiz disse, eu declaro culpado. Devo puni-lo com prisão perpétua. He said, I want to try my own case. He said, I want to go in upon my record. Ele disse, quero julgar o meu próprio caso.
Ele disse, quero tomar meus antecedentes. He said, you have no record. Your record is what's condemned you. Ele disse, você não tem antecedentes. Foram seus antecedentes que o condenaram. And that's the way it is today. E é desse jeito que é hoje. The reason the church is not advanced like it should, it's the record, it's the lie. O motivo da igreja não estar avançada como deveria é os antecedentes. São uma mentira. We must become more dedicated. Precisamos nos tornar mais dedicados. We must believe every word of God. Devemos crer em toda a palavra de Deus. We must seek until that word is made real to us. Devemos buscar até que essa palavra torne-se real para nós. The record is what keeps us from entering in. Está vendo? São os antecedentes que não nos deixam entrar. But one time, Mais uma vez, to let you get out of this loop, para deixá-lo sair deste laço. in this same court, Neste mesmo tribunal, the boy had no money. He could not pay it off. The fine was way in the thousands of dollars. o rapaz não tinha dinheiro. Ele não podia pagar. A multa estava na casa dos milhares de dólares. But he had a big brother that came and paid it off for him. Mas ele tinha um irmão mais velho que veio e pagou por ele. Now, we've got a big brother, Jesus, the Son of God. Agora nós temos um irmão mais velho, Jesus, o Filho de Deus. And he come to pay it off for us if we'll just believe it and be able to enter into the veil with him. E ele veio pagar por nós, se apenas crermos e pudermos entrar no véu com ele. Right? He is our Moses. Jesus is our Moses of today. Ele é o nosso Moisés. Jesus é o nosso Moisés de hoje. Moses veiled was the living word to the people. Moisés velado foi a palavra viva para o povo. Today, Jesus veiled is the living word to the people, that Jesus in the church. Hoje, Jesus velado é a palavra viva para as pessoas que... Jesus na igreja. The Holy Ghost, the Son of God, in the people, revealing the word by the promise of this day. Makes it just exactly same now. O Espírito Santo, o Filho de Deus nas pessoas, revelando a palavra pela promessa deste dia, faz exatamente do mesmo jeito. A mesma coisa agora. And remember, Moses did this and manifested this not to all the world. E lembre-se, Moisés fez isto e manifestou isto, não para todo o mundo, But to the Exodus people. Just one class of people. mas para as pessoas do Êxodo, somente uma classe de pessoas. That was those who come out of in the Exodus. Foram essas que saíram no Êxodo. And today the Holy Spirit, in the face of people who says divine healing's not right. E hoje o Espírito Santo na face das pessoas que dizem cura divina não está certo. When I was consulting a doctor, called me the other day of a little lady. Quando eu estava consultando, um médico me ligou o outro dia sobre uma mocinha. Or there's been 4 or 5 cases there of laying just at the point of death, giving hours. Tinha havido 4 ou 5 casos aí, encontrando-se à beira da morte, dando horas. And the Holy Spirit healed him. E o Espírito Santo os curou. The doctor was questioning. He said, how can this be? O médico estava indagando sobre isso. Ele disse, como pode ser isto? Well, I said, that's my patient. Ora, ele disse, é minha paciente. I said, it was, but now it was God's. Eu disse, era, mas agora foi de Deus. It's his subject now. É súdita dele agora, está vendo? And so you see the thing it is E desse modo vê-se a coisa que é. that God is calling an exodus to come from behind the fleshly curtain, who tries to impersonate, who tries to join church. Que Deus está convocando um êxodo para sair de trás da cortina de carne que tenta imitar, que tenta se unir à igreja. Not Methodist, Baptist, Presbyterian altogether, but Pentecostal churches. Não unicamente metodista, batista, presbiteriano, mas igrejas pentecostais. It is an individual affair. It's you and God. É um caso individual. É você e Deus. You have to go in, not your group, not your church, not your pastor, but it's you has to.
to go in. Você tem que entrar, não o seu grupo, não a sua igreja, não o seu pastor, mas é você que tem que entrar. I want you to notice another characteristic of Moses. Quero que você note outra característica de Moisés. When he come out, yet being a prophet, being a great man that he was. Quando ele saiu, mesmo sendo profeta, sendo um grande homem como ele era. When he come out with the word, the people saw that he was changed. Quando ele saiu com a palavra, as pessoas viram que ele estava mudado. Something had happened to him. Algo lhe havia acontecido. When he come out with the vindicated word of that hour, the commandments, he was a changed person. Quando ele saiu com a palavra vindicada daquela hora, os mandamentos, ele era uma pessoa mudada. And so will you be. When you come from behind that human veil that would laugh at a meeting like this. E você também será quando sair de trás desse véu humano, o qual riria de uma reunião como esta. That man who would stumble at divine healing and say the days of miracles is past. Essa pessoa que tropeçaria em cura divina e diria, os dias de milagres já passaram. You drop from behind that human veil there, the traditional veil. Saia de trás desse véu humano aí, o véu tradicional, e And everybody will know something happened to you. todos saberão que alguma coisa aconteceu com você. Like our honorable brother Jim Brown. I imagine most Presbyterians knows that something happened to him. Como o nosso honroso irmão Jim Brown, imagino que a maioria dos presbiterianos sabem que alguma coisa lhe aconteceu. Because he come from behind a traditional veil. Porque ele saiu de trás de um véu tradicional. He saw something in the people that attracted him. And he came out from behind the veil. Ele viu alguma coisa no povo que o atraiu e saiu de trás do véu. But when you come out from behind the veil, Mas quando você sair de trás do véu, you'll be in full view of the people then that they can see that something has happened to you. você estará plenamente visível às pessoas, então, de modo que poderão ver que algo lhe aconteceu. The veil word to the unbeliever, but in full view of the believer. A palavra velada para o incrédulo, mas plenamente visível para o crente. Jesus Christ the same yesterday, today, and forever. Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Then it was God. Então era Deus. In them days it was God in a man, His Son, Jesus Christ. Naqueles dias era Deus num homem, o seu Filho Jesus Cristo. We believe that, not just a prophet, not just an ordinary man, ordinary human, it was God in Christ. Cremos nisso. Não apenas um profeta, não apenas um homem comum, humano comum. Isso era Deus em Cristo. God in a man, the fullness of the Godhead bodily in a man. Deus num homem, a plenitude da divindade corporalmente num homem. God in a man, now it's God in man. Deus num homem, agora é Deus em homens. The fullness of God in the Godhead bodily in His entire church. A plenitude de Deus na divindade corporalmente na igreja inteira dele, Manifesting Himself, fulfilling His word. manifestando-se, cumprindo-se a sua palavra. Now we find God, all ages, has had skin on it. Agora vemos que Deus em todas as eras teve pele nele. God has been hid behind a veil. Deus tem se escondido através de um véu. It just reminds me of a little story that happened down in the South. Isso se faz lembrar de uma pequena história que aconteceu lá no sul. And so there's a Christian home. E então havia um lar cristão. And in this Christian home, they believe God. E neste lar cristão eles criam em Deus. And they thought that God protected them from all troubles, in which He does. E eles achavam que Deus os protegia de todas as dificuldades e o que ele protege. And they had a little junior, a little boy about 7 or 8 years old. E tinha um pequeno Júnior, um menininho com cerca de 7 ou 8 anos de idade. And he went to Sunday school and was a very fine little lad. E ele ia à escola dominical e era um garotinho muito bom. But he was scared in a storm, especially when lightning was flashing. Mas tinha medo de
em tempestade, principalmente quando o relâmpago clareava. And I told this to a man the other day when this piece had come out about this man being healed. E contei isto para um homem o outro dia, quando este artigo tinha saído sobre este homem que foi curado. This same minister said, they make a God out of you, Brother Branham. Este mesmo ministro disse, fazem do senhor um Deus, irmão Branham. Well, he was a critic, so I thought I'd just kind of break it off just a little bit, not to hurt, but just kind of... Bem, ele era um crítico, por isso pensei em só deixar, de certo modo, quebrar isso só um pouquinho, não para ofender. Você sabe, mas de certo modo... I said, is that too far from the Scripture? To be that? See? Eu disse, está distante demais da Escritura ser isso? I said, no, it isn't. I said, because Jesus called prophets gods. See? That's right. God... Está vendo? Eu disse, não está. Eu disse, porque Jesus chamou profetas de deuses. Está vendo? Isso mesmo, Deus. And they say, well, you people try to take the place of God. E disseram, bem, vocês tentam tomar o lugar de Deus. That's not too far out. That's exactly what it is. It's exactly. Isso não está na forma demais. É exatamente isso, é exatamente. God manifested in flesh, just as he promised. Deus manifestado em carne, justamente como ele prometeu. This little family, we find... Esta pequena família, vemos que... I told him this little story, which come to my mind just now. Contei-lhe esta pequena história e que me veio à memória agora há pouco. That one night it come up a storm and Mother said to Junior, said, now you go on upstairs, son, and go to bed. De que veio uma tempestade uma noite e a mamãe disse para o Júnior, disse, agora vá para o andar de cima, filho, e vá para a cama. He said, Mom, I'm scared. Ele disse, mamãe, estou com medo. He said, ain't nothing going to hurt you. Go on up and go to bed. Ele disse, nada vai lhe fazer mal, suba, vá para a cama. Little Junior laid up there and the lightning flashing around the windows. And the little fella got so nervous. O pequeno Júnior estava deitado ali, o relâmpago clareava na janela e o menininho ficou muito nervoso. Sticking his head under cover and he could still hear the lightning, see the lightning flash on the windows and hear the thunder roar. Ele enfiava a cabeça debaixo do cobertor e mesmo assim podia ouvir o relâmpago, ou ver o relâmpago clarear nas janelas e ouvir o trovão estrondar. So he said, Mama. Então ele disse, mamãe. And she said, what do you want, Junior? E ela disse, o que quer, Júnior? I said, come up here and sleep with me. Disse, suba aqui e durma comigo. So she come up the steps like any good, loyal mother would. And she came up. Então ela subiu a escada como qualquer mãe boa e leal faria, e ela veio She took little Junior in her arms and she said, abraçou o pequeno Júnior e disse, Junior, Mother wishes to speak to you just a moment. Júnior, a mamãe quer falar com você um instante. I said, all right, Mama. Disse, está bem, mamãe. I said, now you must bear this in mind. Disse, agora você deve se lembrar disso. We go to church constantly. We read the Bible. We pray. We are a Christian family. We believe in God. Nós vamos constantemente à igreja, lemos a Bíblia, oramos, somos uma família cristã, cremos em Deus. And said we believe that in storms and whatever goes on, God is our protection. E disse, cremos que em tempestades, e seja o que acontecer, Deus é a nossa proteção. He said, Mama, I believe every bit of that. Ele disse, mamãe, creio em tudo isso. But said when that lightning's so close, he said, I want a God with skin on it. Mas disse, quando aquele relâmpago está tão perto, ele disse, eu quero que um Deus como pele nele. So I think not only Junior, but all of us feel that way. De modo que eu acho, não somente Júnior, mas todos nós temos o mesmo sentimento. When we get together, when we pray one for the other. Quando nos reunimos, quando oramos um pelo outro, God with skin on it. Deus com pele nele. And we find out here that God has always had skin on it. E vemos aqui que Deus sempre tem tido pele nele. When Moses seen him, he had skin on him. He looked like a man. Quando Moisés o viu, ele tinha pele nele. Ele parecia um homem. When God was behind the curtains, he had skin on him. Quando Deus estava atrás das cortinas, ele tinha pele nele. And God
tonight in His church is veiled in His church with skin on it. E Deus hoje à noite em sua igreja está velado em sua igreja com pele nele. He's still the same God tonight. Ele ainda é o mesmo Deus hoje à noite. We find that. Tivemos isso. But now as ever, the skin veil is what catches the traditions. Mas agora, como sempre, o véu de pele é o que apanha as tradições. They just can't believe it. That's God making them people act like that. Simplesmente não conseguem acreditar que é Deus fazendo-os agir desse jeito. See, it's because God's veiled in His church. Está vendo? É porque Deus está velado na sua igreja em In skin on it. pele nele. That's right. He's hid from the unbeliever and revealed to the believer. Yes, sir. Isso mesmo. Ele está escondido do incrédulo, está revelado para o crente. Sim, Senhor. Now, when the tradition veil traditions of the elders and the word is broke through, Agora, quando o véu das tradições deles é de tradições dos anciãos e atravessa-se a palavra, of course today then comes in plain view, we see Him. oh, claro, hoje, então torna-se plenamente visível, nós o vemos, Deity again veiled in human flesh. deidade novamente velada em carne humana. Hebrews 1 said so, and also Genesis 18. Hebreus 1 disse que sim, e também Gênesis 18. Remember, God was a man standing there eating and talking with Abraham and told what Sarah was doing in the tent behind it. Você se lembra que Deus era um homem que se encontrava ali comendo e conversando com Abraão e disse o que Sara estava fazendo na tenda atrás dele. And Jesus said, as it was in the days of Sodom, so shall it be at the coming of the Son of Man. E Jesus disse, como aconteceu nos dias de Sodoma, assim será na vinda do Filho do Homem. Deity veiled again in human flesh. Deidade velada novamente em carne humana. Now remember, Jesus didn't say when the Son of God is being revealed. Agora lembre-se, Jesus não disse, quando o Filho de Deus estiver se manifestando. In Luke, the 17th chapter, I believe, and about the 21st verse, somewhere along there, Em Lucas capítulo 17, creio, e mais ou menos versículo 20 e 21 por aí, he said, and when the Son of Man is being revealed, ele disse, e quando o Filho do Homem estiver se manifestando, the Son of Man back in the church again, revealed in human beings. o Filho do Homem de volta na igreja, revelado em seres humanos, Not Son of God, but the Son of Man again, back in His church again, in the last days. não Filho de Deus, mas o Filho do Homem novamente de volta na sua igreja nos últimos dias. We find that He promised that in God's promises. Vemos que ele prometeu isso nas promessas de Deus. We noticed another thing in the Old Testament. Notamos outra coisa no Antigo Testamento. I have a scripture here in Exodus Tem uma escritura aqui em Êxodo, that the old badger skins, what did it do? que as antigas peles de texugo, o que faziam?